telepatia. Em tais casos, devem partilhar da responsabilidade, por igual, o grupo profissional e o indivíduo. Todavia, o século XIX presenciou notável surto de interesse em telepatia. Acompanhou a igual ampliação do interesse público no espiritualismo que, sem dúvida, também a afetou. A tremenda perda de vidas e a aflição generalizada que ocorreram durante a Primeira Guerra Mundial, juntamente com as incertezas e as alterações de valores, sem dúvida alguma tiveram como resultado fazer voltar os pensamentos dos homens para a possibilidade de forças além do conhecimento científico. Homens e mulheres sem contas sentiam a necessidade de algo mais do que explicações puramente materiais da vida e da morte. A Zenith Broadcast Station de Chicago realizou em 1923 uma experiência maciça de telepatia pelo rádio e pouco depois a British Broadcast Corporation efetuou outra. Mais tarde, a revista científica americana realizou um programa de autoexperiência em telepatia, notando-se muitas outras manifestações de interesse popular. Indivíduos fizeram inúmeras pesquisas. O engenheiro francês René Arcollier, o físico alemão Dr. Karl Bruck, o professor de ciência Rudolf Tishner e o distinto escritor norte-americano Upton Sinclair, realizaram experiências em telepatia que contribuíram grandemente com provas para a coleção que se tornara grande. Na maior parte dessas experiências o emissor concentrava-se em um objeto ou desenho de um objeto, como alvo, enquanto o receptor, muita vez colocado em outro cômodo, ou talvez a maior distância ainda, experimentava reproduzi-lo por meio de desenho ou descrição verbal. Em algumas das melhores experiências de Upton Sinclair, o receptor, que era a esposa do experimentador, a senhora Mary Craig Sinclair, estava a milhas de distância do emissor. Tanto William McDougall como Albert Einstein ficaram bastante impressionados com o livro de Sinclair, Mental Rádio, para pedir que se fizesse uma exposição científica. Outros experimentadores também tiveram eminentes patrocinadores. Ansdrij louvou altamente a obra de Tishner e Gardner Mupp apresentou uma tradução aos leitores americanos do livro de Arcollier, Experimentos em Telepatia. Durante a década de 1920, realizaram-se duas experiências importantes em telepatia em universidades. Ambas em laboratórios de psicologia, um na América e outra na Europa. Cada uma introduziu novos aspectos na pesquisa telepática e ambas merecem atenção, visto como não são bem conhecidas do público. Realizaram ambas experiências jovens psicólogos, sob a orientação de pessoas mais velhas e eminentes nesse campo. Na Europa, o Dr. H.J.F.W. Brugmans fez o trabalho, sob o patrocínio do professor Geemans, na Universidade de Groningen na Holanda. A pesquisa norte-americana realizou-se na Universidade de Harvard, com o Dr. G.H. Stabrooks, sob orientação do professor McDougall, que para lá se havia transferido de pouco, vindo da Universidade de Oxford. As experiências holandesas de telepatia foram feitas por meio de um único sujeito, estudante da universidade, que se verificou possuir capacidade especial. Utilizou-se processo excepcional e cercou-se a experiência de precauções complicadas. O sujeito tinha os olhos vendados e estava sentado junto a uma mesa. Nesta, em frente dele, encontrava-se uma espécie do tabuleiro de 48 casas marcadas por letras e números, separada dele por uma cortina opaca e pesada. O estudante estendia o braço direito através da cortina e pousava no tabuleiro. No cômodo de cima, estava sentado o experimentador, olhando através de um furo no soalho diretamente sobre o tabuleiro. Duas placas de vidro, com um espaço de ar intermediário, cobriam o conjunto. O experimentador podia ver as mãos do sujeito, mas este não podia vê-lo. Fez-se uma experiência da seguinte maneira. O experimentador retirou de um saco que continha blocos com as letras de H e números de 1 a 6 uma letra A e um número ao acaso para indicar o quadro do tabuleiro que era preciso identificar.
Em seguida, olhando pelo furo no soalho, fixava a atenção sobre o quadro escolhido no tabuleiro embaixo e forçava silenciosamente o sujeito a apontar para o referido quadro. Tinha-se recomendado ao sujeito que movesse livremente a mão e, ao sentir que havia identificado o quadro conveniente, devia dar 2 pancadas para indicar ter feito a escolha. Dentre um total de 187 experiências, obtiveram-se 60 sucessos. 4 seria o total esperado de acordo com o cálculo de probabilidades. Não só esta proporção de sucesso foi altamente significativa, afastando inteiramente a probabilidade como explicação, mas fizeram outros achados interessantes que ultrapassaram a simples questão da ocorrência da telepatia. Por exemplo, o sujeito saía-se melhor quando o emissor estava no cômodo de cima do que quando estava no mesmo cômodo. Era mais bem-sucedido depois de ter tomado pequena dose de álcool do que antes. Outro achado revestiu-se de importância, embora o experimentador não o visasse. O sujeito perdia a capacidade de acertar nas experiências, o que se atribuiu à ansiedade pelos estudos que fizera. Na experiência de Harvard, utilizaram-se cartas de jogar como objetos e os 2 cômodos em que estavam o emissor e o receptor encontravam-se no mesmo pavimento, separados por portas duplas ao invés das placas de vidro da experiência anterior. Como sujeitos nas experiências, Stabrooks empregou estudantes de Harvard na maior parte. Tais sujeitos não eram escolhidos de qualquer maneira, consistindo de todos os que o experimentador encontrava prontos e dispostos a tomarem parte. Antes da sessão, Stabrooks divertia os sujeitos com mágicas e outras brincadeiras para que sentissem mais vontade de participar. Em retrospecto, esta circunstância parece de grande importância, fazer esforços para tornar a experiência interessante. O próprio Stabrooks atuou como emissor, sendo o seguinte o processo da experiência: depois de baralhar as cartas, olhava para de cima e fazia sinal por meio de uma lâmpada elétrica para indicar que estava pronto. O sujeito procurava então identificar a carta em que Stabrooks estava pensando. Em cada sessão experimentavam-se 20 cartas. Depois de ter submetido 83 sujeitos a essa experiência, Stabrooks calculou o número total de sucessos e verificou que a probabilidade era de 1 em 1 milhão para que o resultado fosse devido ao acaso. Stabrooks verificou igualmente que os sujeitos declinavam na proporção de sucessos. Primeiramente, acertavam mais na primeira parte da experiência, ficando esgotados à proporção que se submetiam às 20 experiências. Mas ainda, quando se traziam novamente alguns dos sujeitos mais tarde para uma segunda sessão, ficando aliás colocados em um cômodo ainda mais afastado do emissor, embora começassem um tanto acima da média provável, baixavam a um ponto muito inferior a esta antes de terminada a série. Nesta segunda sessão, notava-se queda ainda maior nos sucessos do que na primeira. Stabrooks menciona ter sido obrigado mais persuasão para que se submetessem, aparecendo que essa relutância se refletisse no número de sucessos. A principal contribuição desse trabalho em Harvard, entretanto, consistiu em mostrar que, se as condições forem favoráveis, um grupo não escolhido de jovens é capaz de demonstrar telepatia. Os psicólogos profissionais não aceitaram estas pesquisas. Nem mesmo foram publicadas nas revistas de psicologia. Nenhum experimentador sentiu-se suficientemente estimulado pela impressão produzida para prosseguir com esse tipo de investigação. Nem tampouco os laboratórios universitários continuaram com as experiências de telepatia. Estes 2 exemplos mostram bem como o investigador, dispondo já de descoberta importante nas mãos, pode ver-se detido no caminho que está trilhando pela força da opinião profissional. O acontecido resultou diretamente da antipatia entre os psicólogos para com qualquer afirmação que sugira a presença de fator não material no homem. Segundo todos os padrões de pesquisa que prevalecem em psicologia, tinha-se criado uma situação favorável para a telepatia.
Mostrara-se possível a aquisição de conhecimentos sem a utilização dos sentidos. Na realidade, não foi grande a crítica às investigações em si, nenhuma justificativa o abandono. Deixou-se simplesmente de tomar conhecimento. Reconsiderando hoje essas experiências, é difícil perceber como um espírito propriamente científico pudesse mostrar-se indiferente ao desafio que o trabalho de Stabrooks e Brugmans apresentou. Somente é possível concluir que a ciência é também capaz de mostrar-se funcionalmente cega quando ver-lhe chocaria a complacência. A ciência pode ser bastante humana. O que tornava a telepatia de tão difícil consideração por parte da psicologia era, embora seja estranho dizê-lo, precisamente o aspecto que despertava o interesse dos investigadores. Não se ajustava ao quadro material do mundo. Os psicólogos estavam procurando explicar o espírito integrando os processos psíquicos aos físicos. Somente seria possível fazê-lo se limitasse à percepção aos sentidos, que funcionam segundo padrões materiais. A ordem extrasensorial de percepção não tinha lugar na dinâmica do sistema nervoso. Era intolerável a maneira de pensar que então se tomara ortodoxa e, portanto, devia rejeitar-se. Tinham-se realizado esforços, mesmo em a Grécia Antiga, para aplicar teorias físicas à telepatia. Demócrito propusera as hipóteses de ondulações e de corpúsculos. Agora, encontravam-se contrapartidas dessas explicações de conformidade com os conhecimentos mais modernos da física. Por exemplo, o físico Sir William Crookes sugeriu que certo tipo de ondulação cerebral poderia fazer parte da transferência do pensamento. Não seriam as ondas cerebrais, que ora se estudam, pulsações elétricas do cérebro, mas ondas mais parecidas com as do rádio. O físico alemão, professor W. Ostwald, formulou a opinião de que o homem possui energia psíquica que funciona em telepatia, mas que semelhante energia nada mais era senão outra forma da energia física. O neuropsiquiatra suíço, Dr. Auguste Forel, sugeriu uma teoria detalhada de transmissão de elétrons para a telepatia. Os que estudam a telepatia, porém, desde o início rejeitaram essas explicações. Entre os que haviam estado à frente da investigação da telepatia contavam-se físicos como William Barrett, Sir Oliver Lodge e a Sra. Sedgwick, e nenhum deles aceitou qualquer hipótese física. O próprio Crookes, que era também estudioso dedicado de problemas de parapsicologia, não levava a sério a hipótese das ondulações cerebrais, por ele próprio formulada. Conforme se encontrava a questão em 1930, para os que conheciam as provas, a telepatia avultava como exceção desafiadora à tendência física do pensamento, que dominava toda a ciência. Ou havia algum erro sério que permeava todas as provas a favor da telepatia, ou então se introduzir uma ordem diferente de realidade na ciência, que não se reconhecera anteriormente. Era como se fosse impossível manter a hipótese cerebrocêntrica do homem em face das provas a favor desse modo de percepção extrasensorial. Dera-se o primeiro passo. Não foi definitivo, mas foi para frente. Desafiara-se com êxito o materialismo. Capítulo 3. Segundo passo: Espírito e matéria. Telepatia possui na clarividência algo como fenômeno irmão. E a clarividência foi outra das pretensões psíquicas mais antigas a investigar-se cientificamente. A percepção clarividente consiste na percepção de objetos ou acontecimentos objetivos sem o emprego dos sentidos, enquanto a telepatia é a percepção dos pensamentos de outra pessoa, igualmente sem auxílio dos sentidos. O termo clarividência, embora signifique literalmente ver claramente, na realidade nada tem com a visão. As impressões clarividentes podem ser sob a forma de imagens visuais, mas também podem ser por igual de outros tipos. Qualquer apreensão direta de objetos externos é clarividência, contanto que os sentidos não tomem parte.
Um exemplo de clarividência espontânea esclarecerá o que queremos dizer com esse termo. Encontra-se, por exemplo, em Fantasmas dos Vivos a experiência de uma criança que teve a visão da genitora doente em casa. A criança, que tinha 10 anos de idade, ia andando por uma teia longe de casa, lendo um livro de geometria, quando de repente perdeu de vista os arredores e viu a genitora deitada, aparentemente morta, no soalho de um cômodo de casa que ninguém usava. A visão era muito clara. A criança chegou mesmo a notar um lenço rendado caído no chão a pequena distância do corpo. A visão era tão real que a menina, em lugar de ir para casa diretamente, foi imediatamente procurar o médico e convenceu a acompanhá-la até em casa. Não era capaz de explicar-lhe as razões, porque a senhora tinha até então gozado de boa saúde e deveria estar fora de casa naquele dia. Quando o médico e a menina chegaram, encontraram o chefe da família que também se aproximava. Ao ver o médico, perguntou imediatamente: quem está doente? A criança disse que a mãe estava doente e levou-os ao quarto abandonado. Lá estava a senhora caída no chão, exatamente como a menina tinha visto. O lenço bordado encontrava-se a pequena distância. Tinha sofrido um ataque de coração. O médico assegurou que se não houvesse chegado naquele momento, ela não se salvaria. Foi somente depois do episódio que o pai descobriu ter a esposa adoecida quando a menina estava ausente. Nenhum criado teve conhecimento do mal repentino. Ninguém vira como o fato se havia passado. Em consequência, a telepatia pareceria explicação pouco satisfatória. A visão da menina parece ter sido um caso de clarividência ou conhecimento extrasensorial de acontecimentos objetivos. É mais seguro, contudo, considerar qualquer prova não experimental como esta mais sugestiva do que conclusiva. Casos espontâneos de clarividência são quase tão frequentes como os de telepatia. Mas no começo a clarividência não teve algo que se assemelhasse à atração para a pesquisa da telepatia. Na realidade, tanto na Inglaterra como na América do Norte, onde se realizou a maior parte da pesquisa com relação à telepatia, deixou-se quase inteiramente de lado a clarividência. Em certos países do continente, contudo, procedeu-se a certo estudo experimental das alegações de clarividência. E como esta trilha lateral conduz finalmente à estrada principal que procuramos tomar, será interessante bosquejar abreviadamente a história das primeiras pesquisas sobre clarividência. A clarividência, como aconteceu com a telepatia, a princípio julgou-se depender da hipnose. O próprio Mesmer encontrou frequentemente o que parecia ser experiência de clarividência nos indivíduos submetidos a transe. Referindo-se a uma pessoa em estado que hoje diríamos hipnóticos, escreveu: às vezes o sonâmbulo, por meio da sensibilidade interna, pode ver distintamente o passado e o futuro. Em um dos incidentes por ele relatados, Mesmer conta como se encontrou uns cachorros perdidos, pertencentes a uma das pacientes submetidas por ele ao sono mesmérico. A paciente estava triste por ter perdido o cãozinho. Um dia, conforme conta Mesmer, quando entrou em sono sonambúlico, chamou a criada e disse-lhe que fosse buscar o policial de serviço na esquina da estrada. Quando ele chegou, ela deu instruções para que fosse imediatamente a uma rua que distava da casa uns 15 minutos a pé. Aí encontraria uma mulher carregando um cachorrinho, que ele podia exigir como pertencendo a quem estava falando. O policial obedeceu e encontrou a mulher com o cão ao colo, trazendo-o para a mulher mesmerizada, que o identificou como sendo dela. Alguns dos seguidores de Mesmer utilizaram os poderes aparentemente clarividentes dos indivíduos mesmerizados para auxiliar no diagnóstico de moléstias. Fizeram-se igualmente demonstrações de clarividência móvel, dentre as quais algumas tinham caráter mais experimental. Por exemplo, Sir William Barrett, físico inglês, o Dr. Alfred Bachmann, médico sueco, e muitos outros, afirmaram que eram capazes de fazer com que um indivíduo hipnotizado se projetasse mentalmente a uma cena distante,
trazendo em seguida um relato idôneo de certos acontecimentos ou outras informações que estavam de acordo com verificação ulterior. Dizia-se que a informação obtida era desconhecida de todas as pessoas presentes à experiência, atribuindo-se, portanto, a clarividência em lugar de transferência de pensamento. Procedeu-se a outra espécie de experiência de clarividência com sujeitos hipnotizados. O professor Richetti tirou ao acaso uma carta de um baralho, colocou em um envelope opaco e pediu à sonâmbula Leonie que a identificasse. O professor Richetti certificou-se que Leonie era capaz de identificar, em estado hipnótico, as cartas assim guardadas, mesmo quando ninguém sabia qual a carta na ocasião. Mas a clarividência por sua vez divorciou-se finalmente da hipnose. Como no caso da telepatia, a associação tinha sido puramente acidental. No correr do tempo, caso após caso da demonstração experimental de clarividência tornou-se conhecidos em que a pessoa submetida à prova se encontrava acordada normalmente. Fizeram experiências desse tipo na Oncotic, na Rússia, o Dr. Rudolf Tischner, na Alemanha, a senhorita Ina Gibson, na Inglaterra, e o Upton Sinclair, nos Estados Unidos. Na Polônia, realizaram-se igualmente estudos das extraordinárias manifestações de clarividência do famoso Stefan Osoyecki. Em todas essas experiências, salvo as da senhorita Gibson, o sujeito experimentava descrever ou reproduzir desenhos ou outros objetos completamente ocultos e desconhecidos de qualquer pessoa presente. Nas experiências da senhorita Gibson, pedia-se à pessoa que identificasse cartas de jogar. Em todos esses casos, o experimentador estava convencido de que a coincidência fortuita não podia explicar adequadamente os resultados, não sendo possível aplicar qualquer outra hipótese que não a clarividência. Nas experiências da senhorita Gibson, era possível avaliar estatisticamente os resultados, enquanto nas de Osoyecki os sucessos nítidos relatados por Theodor Bestermann da SPR não necessitavam de avaliação matemática. Em uma dessas experiências, Bestermann desenhou um tinteiro e escreveu no papel Zwanica uma palavra de cada lado do tinteiro. Fez um risco azul debaixo da primeira palavra e um risco vermelho debaixo da outra. Depois dobrou o papel 2 vezes. Colocou-o dentro de 3 envelopes, colando cada um deles e marcando-os de modo a revelar qualquer tentativa de violação. No curso de 3 sessões, Osoyecki progrediu até uma descrição quase perfeita do conteúdo. Nenhuma pessoa presente o conhecia e Bestermann, que sabia, não tinha conhecimento da distribuição das experiências. Outro tipo de experiência de clarividência apresenta-se sob a denominação errada de psicometria. Neste tipo de experiência, passa-se ao sujeito um objeto com uma história especial. Este tenta então fazer comentários importantes com relação a acontecimentos passados associados ao objeto. O Dr. Gustavo Pagins Teixeira, médico na cidade do México, relata famoso exemplo dessa espécie. Esse médico fez experiências com uma senhora mexicana identificada como Sra. Z. Dr. Walter Franklin Prince, da SPR americana. Fez posteriormente um estudo dessa senhora, que confirmou os achados do Dr. Pagins Teixeira. O Dr. Eugênio Osti, de Paris, e o professor Oscar Fizer, de Praga, entre outros, também realizaram experiências em psicometria e consideravam os resultados como prova de clarividência. Cada um dos clarividentes fazia uso de técnica diferente. O sujeito do professor Fischer era um caso especial como Osoyecki, caráter famoso. Chamava-se Rafael Sherman e, como fazia uso geralmente de um trecho escrito à mão sobre o qual se concentrava, chamavam-no de metagrafólogo. Conforme os relatórios, Sherman indicava fatos nas experiências que não era possível derivar da interpretação grafológica comum da escrita à mão. Deu, por exemplo, informações sobre a situação atual e a conduta do autor do trecho escrito. Tais os tipos principais de provas que favorecem a clarividência.
Em 1930 havia, em geral, provas muito melhores e em muito maior quantidade a favor da telepatia do que da clarividência. Certo número de investigadores cientistas eminentes havia chegado a conclusões que lhe eram favoráveis, mas era em menor número do que os que se mostravam dispostos a aceitar a telepatia. Todavia, não se levou avante a clarividência ativamente. As experiências de clarividência são realmente mais fáceis de realizar do que as de telepatia. O controle é somente de uma pessoa, enquanto na telepatia tem-se de tratar de duas, o emissor e o receptor. Nas experiências telepáticas, também, impõe-se encontrar bons emissores e, por igual, bons receptores do outro lado. Mas havia forte interesse preferencial a favor da telepatia que contribuía para que se superassem essas desvantagens. Encarava-se mais facilmente a transferência do pensamento como um passo além do que é material. A relação de espírito para espírito afigurava-se transcender os princípios mecânicos em que implica a comunicação sensorial. A clarividência, por outro lado, importava definidamente em ação recíproca com a matéria. Era indispensável supor alguma operação recíproca do espírito com o objeto para tornar inteligível. A clarividência assemelhava-se mais a um sentido adicional, de preferência completa à função não sensorial, conforme a telepatia parecia apresentar-se. Assim sendo, os que procuravam manifestações excepcionais do espírito acharam a telepatia mais promissora e mais significativa. Quando em 1930 começamos a trabalhar em Duke, tanto a clarividência quanto a telepatia apresentavam-nos o mesmo interesse, mas esse equilíbrio inicial teve curta duração. Desde logo, no curso das investigações, a clarividência pôs-se à frente, continuando em seguida a assim se manter. Ao tempo em que se publicou em 1934 o primeiro relatório das experiências de Duke sobre telepatia e clarividência, avultava muito mais o trabalho sobre esta do que sobre aquela. Nos anos que se seguiram, durante os quais o tipo de pesquisa iniciado em Duke estendeu-se a outras instituições, a mesma preponderância das experiências de clarividência sobre as de telepatia continuou. Em vista desta evolução, será preferível prosseguir agora com a parte da história que trata da clarividência, voltando depois a retomar o progresso realizado no estudo da telepatia. O plano para as experiências de clarividências executadas em Duke era muito simples, pelo menos no que entendia com o seu mecanismo. Tentamos simplificar e padronizar as experiências até o ponto em que pouca atenção exigia como tais. O melhor processo para as experiências parecia ser a identificação de cartas ocultas, tendo-se para isso imaginado um baralho simplificado. Compunha-se de 25 cartas, 5 de cada um dos diversos naipes usuais. Introduziram-se pequenas modificações de tempos em tempos dos naipes e o baralho tornou-se conhecido como cartas ESP. Para uma experiência inicial de clarividência empregava-se muita vez o seguinte processo: depois de mostrar-se o baralho ao sujeito, explicando-se-lhe a natureza da experiência, baralhava-se, cortava-se e colocava-se com a face das outras viradas para baixo sobre a mesa junto à qual ele estava sentado. Mencionaremos mais tarde as precauções que se tomavam contra as sugestões sensoriais. O experimentador sentava-se à frente, tendo à mão material para registro. Pedia-se ao sujeito identificasse a carta de cima do baralho e quando ele a escolhia indicando um símbolo, registrava-se e retirava-se a carta, sem, entretanto, olhá-la. Procedia-se por igual maneira com todas as outras, até esgotar o baralho. Comparavam-se em seguida as cartas em cima da mesa com o registro para descobrir o número de sucessos. Animava-se o sujeito da melhor maneira possível e, depois, baralhavam-se de novo as cartas e passava-se a nova experiência. Somente pelo acaso, a média de pontos esperar deveria ser de 5 em 25. Se o sujeito conseguia mais de 5 em média, o desvio,
seja o número total de sucessos acima da expectativa provável, media-se por meio de uma unidade matemática denominada desvio padrão. Esta medida, há muito empregada nas várias ciências, indica a probabilidade de não serem devidos somente à cara aos resultados obtidos. Se, por exemplo, se procedesse a uma experiência com 4 séries do baralho inteiro com o resultado de 7,5 sucessos em cada uma, a probabilidade seria de 150 para um contra o total de 30 sucessos, ou desvio de 10 acima da expectativa para que fossem devidos simplesmente à sorte ou ao acaso. Naturalmente, quanto mais longa se mantém a média, tanto melhor. Se realizassem 8 séries de experiências seria necessária a média de tão só 6,5 para conseguir a probabilidade de aproximadamente 150 para um contra a possibilidade de produzir o acaso só por si aqueles resultados. Esta média corresponderia a 52 sucessos ou 12 acima dos 40 esperados do acaso. Ordinariamente, probabilidades de 100 para 1 ou menos são aceitas na ciência como garantia de que os resultados não são devidos ao acaso. São, então, em termos técnicos, estatisticamente significativos. Essa expressão ou simplesmente significativo será empregado frequentemente em todo este livro, querendo simplesmente dizer por acordo geral entre os cientistas que os resultados pedem outra explicação que não o acaso. Em uma palavra, são legítimos ou idôneos. Muito naturalmente, em pesquisa pioneira como a clarividência, não desejamos incorrer em riscos evitáveis com os cálculos. Compreendemos a tendência popular para suspeitar das estatísticas, remanescente dos dias em que os 3 graus de ficção eram mentiras, horríveis mentiras e estatísticas. De sorte que, desde o início, conservamo-nos bem perto de peritos matemáticos e de tempos em tempos conseguimos aprovação especial para os processos matemáticos utilizados. Ver capítulo X, não se ergueu nunca qualquer voz discordante entre os matemáticos contra essas avaliações confirmadoras. Voltemo-nos agora para os sucessos reais. O melhor receptor submeteu-se à experiência do baralho ESP mais de 700 vezes durante os primeiros anos de trabalho, a que se refere o meu primeiro relatório, Percepção Extrasensorial, publicado em 1934. Este homem acusava a média de 8 sucessos em 25 experiências, mais de 3 acima da expectativa para cada baralho. Ora, a probabilidade é de 100 para 1 a favor da média para qualquer pessoa fazer 8 ou mais pontos em 3 séries sucessivas somente por acaso. A fim de exprimir a probabilidade contra a média de 8 pontos ou mais somente por acaso para uma série de 700 ou mais experiências, seria necessário um parágrafo inteiro de algarismos. Esta realização de um único indivíduo é tão significativa e elimina tão completamente o acaso que não importa o que qualquer outro indivíduo realizou. Independentemente do número de sucessos, não lhe seria possível anular o caráter frisante fora do acaso da realização desse único indivíduo. Apesar disso, publicaram-se em sua totalidade os resultados relativos a todas as experiências. De fato, no relatório de 1934 fez-se questão de registrar todas as experiências para mostrar que não se fizera qualquer escolha dos dados. Em consequência, a escolha não caracterizou de qualquer maneira a interpretação dos resultados. O número médio foi de 7 sucessos em 25. Algumas das experiências incluídas nesse total geral foram realmente feitas com a intenção de baixar a proporção de sucessos. Algumas constituíram simplesmente experiências preliminares com indivíduos que não se sabia se possuísse qualquer capacidade ESP. Foram todos incluídos, embora alguns só tivessem atingido o nível de acaso de 5 e outros tivessem ficado abaixo de 5. Todavia, as experiências, em sua maioria, foram conduzidas com um grupo escolhido de sujeitos que, nas experiências preliminares,
revelaram a capacidade de acertar na ordem geral de 6 a 11 sucessos em 25. Mas, conforme dissemos acima, incluímos na compilação geral de dados os sucessos de todos os sujeitos recusados para experiências continuadas. Em consequência, a média geral de 7 sucessos em 25 para mais de 85 mil experiências separadas de chamadas de cartas realizadas com o baralho ESP representa todos os resultados. A conservação desse número em série tão longa constitui demonstração fenomenal de realização hora do acaso. Tem tal significação em face de medidas matemáticas que não deixam qualquer dúvida estar ocorrendo algo mais do que simples acaso nas experiências. Uma série de experiências consistindo tão só de 6 séries que apresentasse média de 7 sucessos já teria significação. O trabalho total, consistindo de mais de 3.400 dessas séries, tem muito maior significação do que poderia indicar a relação de 3.400 para 6. Seria possível avaliar o acaso por outras maneiras. A primeira vez que deparamos com uma sucessão de 9 sucessos em uma série nas primeiras experiências de clarividência soubemos não se tratar de simples acaso. A probabilidade contra tal série de sucessos é um número muito grande, obtido elevando 5 à potência 8. Poucos dias depois, o mesmo sujeito marcou 15 sucessos seguidos, e outro, finalmente, conseguiu 25, marcação perfeita. Estas realizações notáveis foram raras, mas quando ocorriam afastavam qualquer suspeita que ainda nos restasse no espírito da possibilidade de aplicação de qualquer hipótese baseada no acaso. Evidentemente, em qualquer experiência tudo depende das precauções que se tomam. Até agora somente descrevi o tipo introdutório das condições de experiência no trabalho de clarividência. Sem dúvida, era necessário adquiríssemos absoluta certeza de que nenhuma indicação sensorial de qualquer espécie influía para afetar a proporção de sucessos. Um dos primeiros passos que demos consistiu em introduzir um anteparo opaco entre as cartas e o sujeito. Às vezes, removíamos as cartas para um cômodo próximo ou para outro edifício. Outra maneira de ocultar as cartas consistia em pô-las separadamente em envelopes opacos, que eram fechados e marcados. Em certas experiências, conservava-se o baralho inteiro guardado em uma caixa. Adotaram-se várias outras garantias para experiências especiais. Introduziram-se também modificações no registro. Não só se registravam as indicações do sujeito, mas anotavam-se as cartas separadamente. Finalmente tornou-se regra registrar as cartas e as indicações em folhas diferentes de registro para evitar erros. Algumas precauções eram verdadeiramente extraordinárias. Vejam-se, por exemplo, as experiências de Pratt e Woodruff, realizadas em Duke, em 1938 e 1939. Eis algumas das precauções. 2 experimentadores estavam sempre presentes e utilizavam-se registros independentes em duplicata, tomados em folhas de papel numeradas em série, trazendo o carimbo oficial do laboratório, e empregavam-se cofres para depositar a duplicata dos registros antes de proceder à verificação no original. Somente o bibliotecário tinha a chave das caixas. Impunham-se ainda outras condições à experiência, em consequência da tensão e ansiedade que nos cercavam durante os anos de discussões que se seguiram à publicação da monografia de 1934. Por simples exagero das medidas de precaução, provavelmente nunca se realizou qualquer experiência que se lhe compare. Nenhuma conheço no campo da psicologia. Seria inteiramente enfadonho descrevê-la em todos os detalhes. Conservava-se o baralho atrás de um anteparo espesso enquanto se realizava a experiência. Empregaram-se indivíduos comuns, não escolhidos, inclusive um psicólogo que duvidava. A proporção de sucessos, em termos da média para a série total, não muito acima da probabilidade, foi somente de 5,20, em comparação com a expectativa média de 5.
Mas essa média representa um total de 489 sucessos acima da expectativa para 2.400 experiências feitas na série, o que tem grande significação. De acordo com os matemáticos, este número de sucessos seria de esperar do acaso somente uma vez em 1 milhão de séries semelhantes. Mas as precauções complicadas saem caro. Experimentadores que há muito trabalham neste campo observaram que a proporção de sucessos fica prejudicada conforme se torna a experiência complicada, pesada, de movimento vagaroso. As medidas de precaução são geralmente de estontear. Uma das circunstâncias observadas por Pratt e Woodruff foi que a percentagem de sucessos baixava notavelmente para o sujeito médio sem qualquer alteração das condições da experiência. Atribuíram-no à perda de novidade da tendência a tornar-se monótona as experiências para o sujeito. Todavia, quem quer que deseje verificar terem sido todas as explicações contrárias devidamente ponderadas, do ponto de vista de precauções, pode compulsar o relatório de Pratt e Woodruff no Jornal de Psicologia para 1939. Observa-se a impressão generalizada de que as alegações a favor da clarividência dependem das pesquisas de Duke. Essa opinião, contudo, está bem longe da verdade. O trabalho realizado em Duke poderia perfeitamente ser deixado por inteiro de lado sem que se alterasse seriamente o sentido concludente da prova da clarividência. E verdade que se realizou maior trabalho sobre o assunto em Duke do que em qualquer outro lugar. Mas há bastante trabalho até de sobra inteiramente independente do laboratório de parapsicologia de Duke. Enquanto se realizavam as experiências em Duke, um jovem psicólogo alemão da Universidade de Bonn, o Dr. Hans Bender, efetuou uma série de experiências de clarividência empregando letras do alfabeto. Concluiu que o paciente, moça estudante, revelava capacidade clarividente para identificação de letras ocultas. Quase por toda parte fez-se uso das cartas SP com exceção do investigador inglês, G.N.M. Tyrrell, que utilizou certa máquina para experiências que funcionava por meio de eletricidade, que ele próprio inventara. As experiências com as cartas SP representaram algum papel em todas as outras pesquisas de clarividência. O Dr. C.R. Carpenter, então psicólogo no Colégio de Bard, e o colega matemático, Dr. H.R. Palin, compararam cartões coloridos com 5 cores representadas no baralho de 25 cartas com as cartas simbólicas SP, conseguindo resultados altamente significativos na mesma proporção, aproximadamente com ambos os tipos de cartas. Entraram em uso, também, novas técnicas, umas criadas em Duke, outras em outros pontos. Um dos experimentadores de Duke, J.G. Pratt, trabalhando com o Dr. Gardner Murphy, que estava então na Universidade de Colômbia, criou uma técnica denominada combinação as ocultas pelo tato, conseguindo resultados significativos em experiências realizadas em Nova York. O experimentador conservava na mão o baralho virado para baixo por trás de um anteparo opaco fixado na mesa entre ele e o sujeito. O anteparo tinha uma abertura que permitia ao experimentador ver o movimento de uma varinha que o sujeito segurava. Este apontava com a varinha para um dos 5 símbolos nas cartas chamadas cartas-chave. Em seguida, indicava pensar que a carta de cima do baralho nas mãos do experimentador era daquele naipe ou tipo. O experimentador colocava então a carta virada para baixo em cima da mesa, em posição oposta à carta-chave indicada. Tornou-se usual o emprego do anteparo em um único sentido com este processo. Isto é, o sujeito não podia ver as cartas de qualquer ângulo, mas o experimentador era capaz de acompanhar a varinha do paciente e as cartas-chave. Durante a década de 30, a questão de saber qual o melhor processo esteve muito indecisa. J. L. Woodruff e o Dr. R. W. George, do Tarkio College de Missouri, comparou os 2 tipos principais de experiências, as técnicas de chamada e de combinação. Nas experiências de chamada,
O sujeito dizia ou escrevia o símbolo escolhido, na combinação, indicava-o pela posição, ou apontando para uma carta-chave ou colocando uma carta a ser identificada em oposição a uma carta-chave que achava pudesse combinar. Dentre as técnicas mais importantes, estas duas se equivaliam. Não foi totais o sucesso com essas experiências. Mas os fracassos podem também ser altamente instrutivos. Uma descoberta nessa época foi a grande desvantagem das experiências com grupos em comparação com as individuais. Vernon Sharp e o Dr. C.C. Clarke da Universidade de Nova York compararam experiências em classes com experiências particulares e verificaram, como aconteceu em Duke, que as experiências individuais davam resultados muito favoráveis. Na realidade, as experiências com grupos ficaram somente pouco acima da média esperada de puro acaso. Na Universidade de Colômbia, Ernest Tavis e o Dr. Gardner Murphy realizaram uma série de tipos diferentes de experiências SP que acusaram resultados iguais aos do acaso no que dizia respeito ao número médio de sucessos. Contudo, analisando melhor os registros, verificaram que, quando um paciente era bem-sucedido em um tipo de experiência em certa sessão, tendia a ser bem-sucedido em outra, e, quando era mal-sucedido em uma, o mesmo acontecia em outra. Esta covariação convenceu Murphy e Tavis que um vestígio de algo mais do que o acaso atuava, e a clarividência seria a única explicação razoável de que se dispunha. O sucesso em descobrir as provas da clarividência resultou, mais de uma vez, de exame mais acurado dos dados. Foi na Universidade do Colorado que se efetuou a maior pesquisa isolada de ESP e talvez o maior empreendimento de que se tenha notícia em parapsicologia. Realizou a jovem psicóloga, a senhorita Dorothy Martin, e a matemática, senhorita Frances Pestribic, dilatando-se por mais de 3 anos. Primeiramente, Martin e Strebic experimentaram com 332 estudantes voluntários, mas afinal resolveram trabalhar somente com um indivíduo notável, jovem estudante. Não só sustentou a percentagem de sucessos melhor do que os outros, mas parecia melhorar realmente dentro de cada ano escolar, muito embora a média baixasse de um ano para o seguinte. As experimentadoras do Colorado submeteram os pacientes à experiência do baralho ESP em mais de 12.000 séries, das quais 3.500 constituíram objeto de assunto importante único. Esta série experimental é verdadeiramente enorme, quando se considera que essas duas investigadoras verificaram 2 vezes o baralho em comparação com as chamadas, mas depois inverteram a ordem da verificação para conseguir controle baseado na teoria das probabilidades. Realizaram-se mais de 300.000 experiências distintas em uma única verificação desta série monumental. Mas a compensação foi impressionante. O paciente principal atingiu a média de 6,85 de sucessos por série, para mais de 3.500 realizadas. Para o total de 12.000 séries, a média foi de 5,83 sucessos para cada um, enquanto a verificação inversa acusou 4,98, muito aproximada da expectativa teórica de 5. A média da experiência de clarividência de 5,85 é extremamente significativa. A probabilidade contra o alcance desse número somente pelo acaso seria um número de proporções astronômicas e o mesmo pode dizer-se dos resultados obtidos com o tema principal considerado isoladamente. O acaso constitui ridícula alternativa diante de tais números. Os resultados dessa experiência ainda se tornam mais notáveis quando se considera que o processo ESP empregado no Colorado era de supor-se o mais difícil que até então se imaginara para o assunto. Chama-se de processo DET, significando down trog através para baixo. Em cada série, baralhavam-se as cartas, cortava-se o baralho e colocava-o virado para baixo em cima da mesa. Pedia-se ao sujeito que chamasse as 25 cartas,
esforçando-se por identificar a ordem das cartas através de todo o baralho. Deixavam-se as cartas no lugar até terminar-se a série. Em seguida, depois de algumas séries introdutórias, colocava-se um anteparo opaco entre as cartas e o sujeito. Fez-se a maior parte das séries nessas condições. Por vezes, contudo, pequena pesquisa pode ser de grande valor. Foi o que ocorreu com uma investigação realizada uma noite pelo Dr. Lucien Warner e sua associada, a Sra. Mildred Hable. Anos de experiência contribuíram para o preparo que tornou possível o trabalho feito naquela noite e experiências anteriores do Dr. Warner o levaram à descoberta de notável clarividente que funcionou na experiência. Nessa ocasião, os dois experimentadores ocuparam um cômodo do andar superior de uma residência particular, enquanto a paciente se mantinha no andar térreo. Os dois do primeiro andar não estavam diretamente por cima da paciente do andar de baixo. Utilizou-se um sistema de sinais em uma única direção, que consistia de uma lâmpada elétrica, para que a paciente indicasse estar pronta para a experiência. Os experimentadores cortavam o baralho ESP, escolhiam uma carta sem olhar e a colocava virada para baixo sobre a mesa até que a paciente desse sinal que tinha registrado a chamada dela mesma. Então os experimentadores olhavam para a carta e a registravam. Prosseguiu-se com a série até completar 250 experiências, sem interrupção, o que equivalia a 10 séries através de todo o baralho. Substituía-se, contudo, cada carta quando registrada e cortava-se novamente o baralho depois de embaralhar. Em lugar da média de 5 sucessos por 25 esperada pelo cálculo, conseguiu-se a média de 9,3. Este número, mesmo para séries relativamente curtas, é de enorme significação, correspondendo a probabilidades de milhões contra 1. O Dr. Warner, como Pratt e Woodruff, tinham destinado essa experiência a rebater a soma total das críticas feitas ao trabalho com ESP. Ninguém ainda foi capaz de encontrar qualquer jaça séria em uma ou outra experiência. Mencionei somente algumas experiências que confirmam a ocorrência da clarividência, algumas das que se realizaram em do que outras levadas a efeito, dentre muitas, depois de 1934. Se estivesse visando a perfeição, teria de mencionar todas as pessoas que tentaram experiências de clarividência, mas não foram capazes de conseguir resultados significativos. Verificaram-se vários fracassos dessa natureza, especialmente em casos nos quais era limitado o conhecimento de problemas especiais e das necessidades peculiares em que implicam essas experiências. Existe igualmente considerável volume de provas favoráveis à clarividência que não foi possível persuadir os autores a publicar, devido à reação desfavorável por eles prevista por parte da profissão psicológica. Entretanto, parecem já termos dito bastante para mostrar que é forte atualmente a posição da clarividência. O trabalho que contribuiu para que se firmasse, principalmente durante a década dos 30, fê-la progredir a posição incomparavelmente melhor do que seja a clarividência, seja a telepatia tinham no começo dessa década. A instituição da clarividência constitui um segundo passo, grande progresso, na direção da solução do problema relativo ao homem sobre o qual insistimos no capítulo inicial. As pesquisas revelaram que o espírito é capaz de ação recíproca de certa maneira direta, extrasensorial, com o objeto material percebido, e assim o faz independentemente das diversas barreiras materiais elevadas para excluir qualquer contato sensorial. Retornamos agora ao ponto em que deixamos a telepatia em 1930. Bons motivos existiam para reservarmos tratamento especial a este ramo da investigação. A verdade é que o problema da telepatia experimentava naquela ocasião sérias dificuldades, e teria sido difícil cogitar das suas complicações juntamente com a pesquisa da clarividência. A simples verdade é que descobrimos em 1930 não se prestarem as experiências de telepatia a provar a telepatia. Na realidade,
Eram ambíguas as provas a favor da telepatia existentes. O trabalho realizado havia contribuído para provar um modo extrasensorial para a aquisição de conhecimentos, mas as circunstâncias não permitiam interpretação definida para saber se a percepção era telepática ou clarividente. A situação era a seguinte: em todas as experiências tinha havido uma carta, um objeto, um desenho de certa espécie para o qual o emissor olhava. E verdade que se davam instruções ao sujeito para que se esforçasse por apresentar os pensamentos do emissor, mas não se dispunha de meio algum para verificar até que ponto o receptor se baseara no pensamento do emissor a respeito do objeto ou até que ponto dependera da percepção clarividente direta. Por outro lado, nas experiências de clarividência, excluíra-se a telepatia. Fora suprimido pelo simples expediente de escolher uma carta ou um objeto que ninguém sabia qual era. Por incrível que pareça agora, nunca pensaram ser necessário eliminar a possibilidade da clarividência quando se planejava uma experiência de telepatia. Para o espírito dos que procuravam provas a favor da telepatia, a clarividência era aparentemente tão só remota a possibilidade que era possível deixar de lado sem inconveniente. Se levarmos em conta que alguns investigadores na pesquisa telepática e outros interessados eram eminentes na ciência europeia ou norte-americana, é de surpreender que durante meio século de investigação ninguém tivesse posto em dúvida a propriedade do processo utilizado na telepatia. É duvidoso se a ciência exibe melhor exemplo da sutil influência que a predisposição pode exercer sobre o julgamento crítico. Se a preferência pela clarividência fosse mais intensa, o mesmo tipo de experiência teria servido de igual maneira para demonstrá-la. Se não formos extremamente vigilantes, inclinar-nos-emos a achar simplesmente o que pretendemos descobrir. De tal maneira, depois de 50 anos de experiências de telepatia, impunha-se nova experiência. Felizmente, a mudança necessária era muito simples. Bastaria, para satisfazer a nova exigência, fazer com que o sujeito pensasse a respeito do objeto sem que este estivesse presente. Era permitido fazer uso dos símbolos ESP, contanto que as cartas não estivessem presentes. Não se procedia ao registro objetivo do pensamento senão depois de ter sido registrada a experiência. Em lugar de tomar os símbolos um a um do baralho, o emissor escolhia mentalmente o primeiro símbolo quando o receptor dava o sinal para a primeira experiência. O receptor tentava então identificar o símbolo em que o emissor estava pensando, e depois de formular o julgamento lançava-o na folha de registro. Somente depois de ter o emissor recebido o sinal seguinte, procedia ao registro da imagem em que havia pensado. Desse modo, o emissor fazia o registro sempre depois de ter o receptor registrado a própria resposta. Não existia na ocasião da experiência qualquer base objetiva segundo a qual a percepção clarividente atuasse, exceto se levarmos em conta a atividade cerebral que acompanha o pensamento do símbolo. A princípio, emissor e receptor estavam no mesmo cômodo, mas depois se seguiu maior separação. Situaram-se sucessivamente em cômodos diferentes do mesmo edifício, em edifícios diferentes, e em situações geográficas diferentes, que implicavam em separação mais ampla. Exercitava-se o emissor para pensar em símbolos em uma ordem qualquer que o sujeito não pudesse inferir. Imaginou-se sistema simples para fazer variar os símbolos como o fito de evitar sequências de hábito pessoal, repetição indevida e outras circunstâncias. O número de sucessos nas experiências de telepatia comparava-se bem aos da clarividência. Realizaram-se em Duque diversas experiências de pura telepatia com resultados significativos. Ao tempo em que estávamos prontos, em 1934, para assumir posição favorável com relação à ocorrência da percepção clarividente, estávamos também convencidos de alegações sólidas a favor da telepatia. Tal convicção baseava-se inteiramente nos resultados das novas experiências.
Era menor o número de provas a favor da telepatia do que da clarividência, mas eram tão semelhantes sob muitos aspectos que os dois tipos de pesquisa se reforçavam mutuamente até certo ponto. Em todas as oportunidades, comparávamos as duas aptidões. Quando encontrávamos um paciente com muitos sucessos em uma experiência, passávamos a experimentá-lo na outra, e, em geral, era possível